Olá, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário em que vocês irão assistir a mais um conteúdo do canal. Me chamo Carlos Gomes, aqui do canal Democracia Espiritual, aqui de João Pessoa, Paraíba. Agradeço a Deus, como de costume eu faço, pelos novos inscritos. Sintam-se todos abraçados pela família canal Democracia Espiritual. Convido também aqueles de antemão a participarem do canal, se inscrevendo no canal, deixando seu like, seus comentários com respeito e compartilhando os conteúdos que são postados na plataforma do YouTube. Todos os dias, com exceção do domingo, de segunda a sábado, às 18 horas. E eu quero trazer mais um alimento para o nosso espírito, que tem como tema: Jesus não está voltando. Quem está voltando somos nós. Isso mesmo, meu irmão. Jesus não volta mais. Ele não veio, ele já está em nós. Ele já veio na primeira vez e veio na segunda. Tudo isso aconteceu, as duas vindas do Filho do Homem aconteceu no século I, há 20 séculos atrás, há 2000 anos atrás. E hoje ele está em nós, nos filhos de Deus, nos filhos do Pai. Então, o tema é: Jesus não está voltando. Quem está voltando somos nós. Vamos ler aqui o texto principal que se encontra em Eclesiastes, capítulo de número 12, versículo 7, que diz: E o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Meus irmãos, é lamentável, é muito triste quando a gente ouve e vê pessoas até próximas da gente, até parentes, amigos, que estão com a mente ainda atrofiada, cauterizada, engessada, estão com a mente em trevas. E quando eu digo trevas, para muitos aí essa palavra trevas no sistema religioso está falando de, já num lado no sentido espiritual, de demônio, de Satanás, de diabo como ser espiritual, anjos caídos, que nunca existiu isso mesmo. Porém, para eles, você está entendendo? Se falar de trevas, já está falando de seres espirituais. É lamentável, meu irmão. Nós vemos, ouvimos no nosso dia a dia pessoas esperando a volta de Jesus. Ora, Jesus está voltando, olha os sinais. Os sinais estão aí, os terremotos, os alagamentos, as enchentes, guerras, rumores de guerras, pandemias, a fome, a violência no mundo. Então, todo noticiário ruim que acontece, a religião evangélica, eles dizem, é os sinais. E Jesus está voltando, está perto, entendeu? Para buscar a sua igreja. Jesus ele nunca prometeu isso, meu irmão. E Yahshua, ele nunca falou isso. O Filho do Homem conhecido nunca falou isso, meu irmão. Que ele viria buscar a sua igreja. A vinda do Filho do Homem foi para julgar
as 12 tribos de Israel, que não existe mais. Foi o dia da vingança do Senhor contra aquela geração. E onde ali se cumpriu um propósito determinado pelo Pai, o dia da vingança do Senhor, a ira de Deus sobre aquela geração, que atingiu nações circunvizinhas, sim. Então, observe, meu irmão, que nós lemos um texto onde é revelado a Salomão, na sua sabedoria, que foi dada pelo Criador. Salomão, no capítulo 12, versículo 7, ele diz: e o pó volte à terra como o era, o pó, carne e sangue. Esse corpo, essa matéria, essa roupagem. Ele diz: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Não era que Salomão estava dizendo que todos aqueles que morressem ali naquele momento que ele escreveu isso aqui, os espíritos já estavam voltando, não. Os espíritos não voltou antes do ano 70, que foi a segunda vinda do Filho do Homem, de maneira nenhuma. Então, meu irmão, é muito triste nós ouvimos e vermos todos os dias, meu irmão, pessoas dizendo que é os sinais, que Jesus está buscando, vem buscar a sua igreja, Jesus está voltando. Não, Jesus não vai voltar. Jesus não está voltando. Quem está voltando somos nós. Todos os dias está voltando filhos e filhas de Deus, em espírito, num corpo glorificado, num corpo transformado, porque nós que estamos vivos já estamos habilitados, ou seja, quando o nosso corpo tombar, entendeu? Automaticamente esse espírito está voltando para o lugar de onde um dia ele veio. Ele vai ter que retornar para ele, para lá, o lugar de origem, a morada dos espíritos, onde a eternidade é outra dimensão, ou seja, lá não entra carne e sangue. Nada terreno aqui pode habitar na eternidade. Lá é morada de espírito, onde o Pai é espírito ou glória. Os anjos são seres espirituais. Os filhos que já retornaram e estão retornando são espíritos. Lá é outra dimensão, meu irmão. E as pessoas não querem cair em si e vivem futurizando que Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Que igreja? Igrejas são pessoas aqui, ó, no espírito. Nós somos casas espirituais para oferecer sacrifícios espirituais ao Pai. O amor, que é o vínculo da perfeição. O amor, que é a coluna maior, meu irmão, do Evangelho da Graça. O amor é a essência desse Evangelho. Sem amor, não há Evangelho, meu irmão. Amor ao próximo, fazer o bem em todas as áreas. Não adianta falar, ter boa oratória, ter conhecimento e não ter amor ao próximo, como se fosse a você mesmo. Entendeu? Então a dimensão, a eternidade é outra morada, meu irmão. Lá carne e sangue não foi feito, não foi criado, não foi gerado para habitar na eternidade. Quem voltou de lá, quem veio de lá, não foi a carne e o sangue. Quem veio de lá foi os espíritos, meu irmão. Nós somos um ser espiritual dentro dessa matéria chamada carne e sangue. Quem veio de lá foi o Espírito e quem volta é o Espírito, quem retorna é o Espírito num corpo glorificado, num corpo transformado. Esse pó, ele volta para o pó como era, ele foi feito do pó, vai virar bicho, o bicho vai comer de toda uma maneira. Você pode comprar os melhores perfumes do mundo, os maiores perfumes mais caros, shampoo, sabonete, você pode transformar seu corpo numa malhação, é bom para a saúde, porém, meu irmão, um dia, cedo ou tarde, você vai ter que voltar.
você vai ter que deixar essa carne. E não é o fim, é o começo. É o recomeço, é o retorno do Espírito para viver eternamente com o Pai. Então veja o que Salomão diz: e o pó volte à terra como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Agora vamos ler esse contexto. Meu irmão, eu vou ler nessa outra tradução aqui. Desde que a humanidade é a humanidade, desde os primeiros homens e as primeiras mulheres na terra, todos que nasceram morreram, deixaram esse corpo um dia. Não está escrito na Bíblia, de Gênesis e Apocalipse. Eu desafio qualquer teólogo aí, qualquer pastorzão, pregadorzão aí, qualquer um, meu irmão, eu desafio aí. Desafio feito. Aonde é que está escrito que Deus, no antigo pacto, falou que ele vinha buscar a sua igreja, que pessoas de carne e sangue iriam morar na eternidade? Aonde é que os profetas falaram isso? Jeremias, Isaías, Abacuque, Daniel. Pelo contrário, meu irmão, aonde é que o Cristo da carne falou isso no seu ministério terreno aqui, quando ele veio? Há 2000 anos atrás, há 20 séculos atrás. Aonde é que Paulo, Pedro, Tiago, João ali falou isso, meu irmão? Pelo contrário. Não existe isso, meu irmão. De forma alguma, todos os dias, nesse exato momento que eu estou fazendo essa live, entendeu? Existem espíritos, filhos de Deus voltando para o seu lugar de origem, nesse exato momento. E no exato momento que você for assistir essa live, existem filhos de Deus retornando, espírito retornando para a eternidade, a sua morada de origem. Não existe, meu irmão. Aonde é que está escrito que Deus fez acepção de pessoas, que uns iriam nascer, alguns iriam nascer aqui na terra, num relacionamento entre um pai e uma mãe, né? Entre uma mulher e um homem, e alguns não iriam passar pela morte física, e outros iriam passar pela morte física. Aonde é que está escrito isso? Porque as pessoas não caem em si. Meu irmão, nasceu, vai ter que morrer. Só não vai morrer nesse corpo, nessa morte física, quem nunca nasceu, quem nunca veio à terra. Mas se nasceu, vai ter que morrer, meu irmão. Quanta ignorância de entendimento. Olha o que Salomão diz aqui. Vamos ler o contexto. Vamos ler o texto novamente. Eu vou ler o texto novamente, nessa tradução aqui, que eu li, e vou ler o contexto nessa outra tradução, que ela é mais esclarecedora. Ó, Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. E o pó aqui é carne e sangue. Está falando da matéria, carne e sangue. E o pó volte à terra como era. O pó vai voltar à terra como ele era. Ele foi criado da terra. A carne para nada se aproveita. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. O corpo de carne e sangue foi feito para habitar na terra. Por isso que ele vai voltar para a terra como ele era. E o espírito é que volta para Deus, porque o espírito, a morada dele não é aqui na terra. Ele está aqui só numa peregrinação. Estamos só numa peregrinação, como forasteiros. A nossa pátria não é aqui, é a celestial, é na eternidade, ô glória. E o espírito volte a Deus que o deu. Quem é que volta? O pó? É que volta ou é o espírito que volta? É o espírito. O pó vai permanecer aqui. Vai voltar a ser pó. Entendeu? Vai se diluir. Vai acabar, meu irmão. Então veja o contexto. Eu li o texto. E o pó volte à terra como o era. E o espírito volte a Deus como que o deu. Quem deu o espírito foi Deus. Foi o Criador, foi o Pai dos Espíritos. Ele que deu os espíritos. O Pai dos Espíritos que deu o Espírito. E esse Espírito é que volta, meu irmão. Veja, olha o contexto. Versículo 1. Eu li o versículo 7. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. Eu li o texto. Texto sem contexto vira pretexto para heresia.
Eu escuto muito heresia por aí. Muita heresia, fábulas, ideologias, axiologias. Ei, meu irmão, a graça, o evangelho da graça, o evangelho eterno, não pode estar conectado com axiologia, com achismo meu e seu. Ah, eu penso assim, eu creio assim. Não, isso é você que pensa, meu irmão. Não existe isso aí. A graça é a graça. O evangelho eterno é o evangelho eterno. São riquezas insondáveis que por mais que o homem explore, ele nunca conseguirá, meu irmão, atingir o nível da sabedoria e do conhecimento de Deus. Ele só deu um petisco, ele só deu um grãozinho de areia da sabedoria dele e do conhecimento dele. Ele só deu uma gotinha de água, meu irmão. Por mais que a gente mergulhe, mas ele só deu uma gotinha de água, que se ele dá toda a sabedoria e o conhecimento que ele tem, o homem vira soberbo. Ele seria igual a Deus, e Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus só deu um petisco a cada um de nós. E tem homens aí de nariz em pé, e nariz empinado, rapaz. Que é isso, meu irmão? Caia na real. Vamos lá. Vamos ler. Eu li o versículo 12, o capítulo 12, o versículo 7. O texto. Vamos para o contexto para entender o texto. A gente só entende o texto se lê o contexto. E tem muitos aí que não sabem nem o que é um contexto de um texto. Infelizmente, meu irmão. Infelizmente. Não sabe o que é um contexto histórico, contexto cultural, para quem foi escrito, por quê e para quê, a datação, a conjugação verbal. Eles não entendem. Aí se perdem. Aí pega um texto, cria um texto, aí cria aquilo ali, ó. Sabe? Aí traz um estudo colocando aquilo que ele tem em mente, que ele acredita. Não, não é assim. Vamos lá. Vamos ler o versículo primeiro. Olha o contexto. Vamos lá. Tomar um pouquinho de água aqui. O versículo 7, o texto. E o espírito volte a Deus que... Não. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vamos ler o contexto. O versículo primeiro. Salomão aqui está falando aqui, meu irmão. Ele vai falar de 3 períodos da vida de um ser humano. Da mocidade, do tempo de jovem, no tempo da velhice, até chegar à morte. Onde ele fala no versículo 7, e o pó volte à terra como era, e o espírito volta a Deus que o Deus. Vamos lá para o contexto. Versículo 1. Eclesiastes capítulo 12, versículo 1. Lembra-se do seu Criador enquanto você ainda é jovem. Olha, está falando do período da juventude. Eu falei que Salomão aqui vai falar de 3 períodos, da mocidade, do tempo de jovem, tá entendendo? Do tempo da velhice, que vai chegar a velhice. Se você não voltar logo, se você não tombar logo nesse corpo, vai chegar a velhice. Eu já tô com 55 anos de idade, já tô vivendo um bocadinho, tá bom. Ou seja, perdão, tá bom não. Assim, eu quero viver mais. Que é isso, eu me perdi aqui, mas tá bom nada. Eu quero viver mais 40 anos aí, tá bom demais. Mais 40 pra frente. Então veja, lembre-se do seu Criador, enquanto você ainda é jovem. Salomão estava mandando se lembrar, lembre-se vocês aí, ó, do seu Criador, enquanto vocês é jovem. Tá entendendo? Lembre-se. Salomão aqui, quando ele escreveu Eclesiastes, ele já estava numa idade já adulto, ele já era adulto. Ele já era um homem experiente. Tá entendendo? Aí diz aqui, ó, lembre-se do seu Criador enquanto você ainda é jovem, antes que venha os dias maus. Que dias maus é esse aí? A violência? Vamos entender? Antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá, olha, antes que cheguem os dias maus e cheguem os anos em que você dirá o quê? Olha o que ele vai dizer quando chegasse esses dias maus. Aí, aquelas pessoas que quando chegassem os dias maus e chegassem os anos, olha o que as pessoas iriam dizer. Olha, não tenho mais prazer na vida. A idade está chegando, meu irmão. Tem pessoas que quando chega a idade não tem mais prazer na vida. Eu tenho 55 anos de idade e eu me sinto um jovem em espírito. Posso estar já chegando à velhice, entendeu? Porém, na idade, mas o meu espírito é de jovem, meu irmão. A gente não pode se entregar. Aí ele diz aqui, ó, não tenho prazer mais na vida.
Tem gente que é assim. Lembre-se dele. Lembre-se do Senhor. Lembre-se deles antes que chegue o tempo em que você achará que a luz do sol, da lua e das estrelas perdeu o seu brilho. Aqui é uma figura de linguagem. Tá entendendo? Lua, sol e estrela é sempre uma figura de linguagem entre os judeus. Eles se expressavam nessas figuras. Sol, lua, estrelas. Dependendo do contexto, a gente estava falando de autoridades. Lembra de José? Que viu o sol, a lua e as estrelas se prostrar diante dele? Aí a pergunta é, a Bíblia mostra o sol literal e a lua e as estrelas se prostrar diante de José? Não. Ali o sol era o seu pai Jacó, a mãe era a lua, e as 11 estrelas que ia se prostrar diante de José foram os 11 irmãos que se prostraram lá no Egito, perante José, quando ele era governador do Egito. Figura de linguagem que a religião evangélica não entendeu. Até alguns líderes religiosos aí não entenderam isso aí. E leva por literal. Alguém viu o sol e a lua se prostrar e as estrelas se prostrar diante de José? O sol? Pelo amor de Deus, meus irmãos. Então veja, continuando. Então os seus braços, olha, então os seus braços, está falando de braços, veja bem, que sempre o defenderam, começarão a tremer. Acontece isso mesmo. Na velhice acontece. Olha, começarão a tremer. E as suas pernas, que agora são fortes, olha, que agora lá, né, no tempo da mocidade, que agora são fortes, ficarão fracas, com certeza. Já não tem mais a mesma habilidade. Aquele vigor físico não é mais como era, meu irmão. É a realidade. Enquanto tá jovem, tá bom, mas vai chegar. Se você não for logo, se você não deixar esse corpo logo, vai chegar esse momento aí. Para todo mundo chega. Menos para aqueles que partirem antes, né? Antes de chegar a velhice. Aí ele diz aqui, ó. E as suas pernas que agora são fortes ficarão fracas. Os seus dentes cairão. Tem muita gente que usa prótese. Já não tem tanto dente como era. Olha, e os seus dentes cairão e sobrarão tão poucos que você não conseguirá mastigar sua comida. É verdade ou não é? Para alguns. É verdade, meu irmão. É verdade. Veja que já chegou aqui para ele, ele estava falando uma alusão da juventude e do tempo da velhice, quando chegasse o tempo da velhice. Aí ele diz aqui, ó. Não conseguirá mastigar sua comida. A sua vista, visão, ó. A sua visão, veja, a sua visão ficará tão fraca que você não poderá mais ver as coisas claramente. É verdade, ó. Eu tenho que usar óculos agora. Tem muitos que usam óculos, porque você já não consegue ver tão bem. Entendeu? A minha visão para longe eu vejo muito bem, agora para perto eu tenho que colocar um óculos, senão eu não vejo nada. Fica embaçado para ler. Então vamos lá. Versículo 4. Você ficará surdo e não poderá ouvir o barulho da rua. Tem muitos aí que já tá com a surdez, não consegue ouvir bem direito. Colocam até aparelho, meu irmão. Eu conheço pessoas assim. Aí continuando. Você quase não conseguirá ouvir o moinho moendo. Olha, fazendo uma... falando do moinho, aqui é uma figura de linguagem. Ou ainda a música tocando. Veja, veja bem, você ficará surdo e não poderá ouvir o barulho da rua. Você não conseguirá ouvir o moinho moendo ou a música tocando. Tá vendo aí, meu irmão? A surdez. Para alguns chega, com certeza, no tempo da velhice. E levantará cedo, quando os passarinhos começarem a cantar. Tem pessoas que já não dormem tão bem. Tem outras que dormem, mas tem outras que não dormem tão bem. Como é para dormir 8 horas. Acorda cedo. Aí continuando, ó. Então você terá medo de lugares altos. Lugares altos já não dá mais para pessoas que estão com uma certa idade. Pode cair, se machucar e até levar à morte. É diferente, meu irmão. Eu, quando era meus 20 anos de idade, eu dava 3 pulos para trás e 3 pulos para frente. Em seguida, meu irmão. Quem me conhece no interior, entendeu? Sabe que eu fazia isso. Sabe sim. Quem me conhece sabe. Quando eu fazia kickbox, também aqui na Paraíba, sabe que eu fazia isso. Na academia, lá. Entendeu? Lá na Physical Center, uma academia aqui que tinha em João Pessoa, ali próximo do Bom Preço.
Entendeu? Então, que agora não existe mais essa academia lá, não sei onde tá. Aí, ó, vamos continuar. E levantará cedo, quando os passarinhos começarem a cantar, já ali, então você terá medo de lugares altos e até caminhar será perigoso. É verdade. Tem pessoas que caem, as pernas já não obedecem. Tá entendendo? E tem que estar com uma pessoa ali para acompanhar. Eu conheço mesmo muita gente assim. Aí diz assim, ó, continuando. Os seus cabelos ficarão brancos. O meu já tem cabelo branco. Apesar apesar que por eu ficar calvo um pouco, então aí eu gosto de deixar o meu cabelo bem assim, sem cabelo mesmo, tá entendendo? Só aqueles peluzinho ali, quase ninguém vê. Mas se eu deixar, já tem cabelo branco. Tem sim, entendeu? Então veja bem, os seus cabelos ficarão brancos e você perderá o gosto pelas coisas, o paladar, o alimento. Aí daqui, ó, aí ele vai dizer aqui, ó, nós estaremos caminhando para o nosso último descanso. Olha, o último descanso. Está falando da morte. Estaremos caminhando para o nosso último descanso. Você está entendendo o que Salomão está dizendo? Olha o que o contexto do texto está clareando para você entender o texto. E o pó volte ao pó como era e o espírito volte a Deus que o deu. Está vendo? Começamos a ler aqui no período da juventude e agora ele está aqui no período da velhice até chegar à morte. Olha, vamos ver. Olha o que vai falar aqui. Salomão, observe. Nós estaremos caminhando para o nosso último descanso e quando isso acontecer, haverá gente chorando por nossa causa nas ruas, com a morte de um ente querido, com a partida, nós choramos. Eu chorei pelo meu pai, pela minha mãe, por alguns amigos, né? Pessoas conhecidas que eu conhecia. Eu chorei, meu irmão. Eu sou emotivo para isso. Tem pessoas que não, mas eu particularmente sou. Aí veja bem, versículo 6. A vida vai se acabar como uma lamparina. Ele vai usar aqui uma figura de linguagem, lamparina. A vida vai se acabar como uma lamparina de ouro, cai e quebra quando a sua corrente de prata se arrebenta, ou como um pote de barro se despedaça quando a corda do poço se parte. Ele está usando aqui figuras de linguagem. Tá entendendo? Quando chegasse o momento da morte, quando chegar. Aí ele usa aqui uma figura de linguagem, uma alusão. Ó, a vida vai se acabar como uma lamparina de ouro, cai e quebra, quando a sua corrente de prata se arrebenta, ou como um pote de barro se despedaça, quando a corda de poço se parte. Aí agora é o texto principal que nós lemos para a gente entender o texto. Vamos lá ler? Eu vou ler nessa outra tradução aqui. Vamos lá? Que é bem melhor. Porque nessa tradução aqui é a mesma coisa, mas olha o que diz nessa tradução aqui, ó. Eu vou ler na outra também, ó. Então o nosso corpo voltará para o pó da terra, de onde veio, e nosso espírito voltará para Deus que o deu. Vamos ver nessa outra tradução aqui. Vamos lá? Vamos lá. E o pó volte à terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu. A pergunta é, quem é que volta? O espírito que volta para o lugar da eternidade, que foi esse espírito que Deus deu, ou é a carne que volta? Então, meu irmão, esse negócio é o espírito que volta. Que clareza de entendimento, meu irmão. E pessoas vivem esperando Jesus voltar. Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Ora, você não quer morrer não, meu irmão? Todo dia tem pessoas voltando, filhos de Deus voltando para a eternidade. Nesse exato momento que eu estou falando aqui, tem filhos de Deus, espíritos, que estão voltando para a eternidade, a sua morada de origem. Será, meu irmão? Veja o que Paulo escreveu aqui, Hebreus, capítulo 9. Veja, Hebreus, para terminar, capítulo 9. Hebreus, capítulo 9. Tem outras passagens aqui, lá em Eclesiastes, ou lá em 1 Coríntios, capítulo 15, Paulo falando, quem volta é o corpo, carne e sangue não entrará no reino de Deus. Mas vamos lá, vamos ler. Dá tempo. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 15, depois a gente termina em Hebreus. 1 Coríntios capítulo 15,
Vamos lá, rapidinho. Versículo 35. Mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos e em que corpo vem? Olha, estava tendo essa dissensões na igreja de Coríntios, por causa dos epicureus e os estoicos. Eram grupos filosóficos que não acreditavam na ressurreição, vida após morte. Eles não acreditavam, e isso entrou para dentro da igreja. Entendeu? Então veja, aí ele diz, insensato, o que semeia não nasce se primeiro não morrer. Olha, primeiro tem que nasce, mas tem que morrer. Aí ele, ó, e quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Depois você lê isso aqui em casa, aí vamos lá agora para o versículo 44. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. É o corpo espiritual que ressuscita. Ó, se há corpo natural, há também corpo espiritual. Está falando de corpo natural, carne e sangue, e corpo espiritual, que iria ressuscitar, Paulo estava dizendo. Está entendendo? E que isso aconteceu no ano 70. Depois de 70, todos ficaram. Depois ali que aconteceu, depois de 70, todos nós ficamos num corpo habilitado. Ou seja, quando o corpo tombar, o espírito volta. E o pó, o espírito volta para Deus, que o deu, e o pó volta para o pó, como Salomão falou aqui, em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. É o pó que volta para o pó, e o espírito volta para Deus. Aí no versículo 50 Paulo diz, ó, isto afirma, irmãos, que a carne e o corpo não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Carne e sangue não podem entrar no reino de Deus. E esse contexto aqui, reino de Deus, estava falando da eternidade. Como é que as pessoas querem voltar para a eternidade? Num corpo de carne e sangue, quem volta é o pó. Ou seja, quem volta é o espírito. O pó continuará aqui na terra. Será que é mentira, meu irmão? De Paulo, de Salomão, que foi revelado a esses homens? E vocês é que estão com razão? Olha, para terminar, Hebreus capítulo 9, versículo 27. Ó, e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo que estava se aproximando lá. Então foi determinado a todos os homens da terra morrerem uma só vez. O pó volta para o pó como era e o espírito volta para Deus que o deu. Quem volta é o espírito, meu irmão. Relaxe que você vai chegar seu dia um dia. Vai chegar o meu, o seu, mas nenhum aqui, todos que nasceram vai ter que morrer. Esse corpinho aí bonito vai virar tapuru, meu irmão. Vai se acabar. Quem volta é o espírito, amém? Graça e paz, graça eterna. Se inscreva no canal Democracia Espiritual. Deixe seu like, compartilhe essa mensagem e vamos que vamos. Se inscreva no canal do irmão André Palhari, canal MDCG, do irmão Ivanilton Cruz, canal Guerreiro da Fé, e do nosso irmão Neilton Cardoso, canal abençoado com todas as bênçãos, amém? Graça e paz, graça eterna, e até a próxima, se Deus assim o permitir. Graça e paz.